A Rádio Cister está a promover o debate público das freguesias do Concelho de Alcobaça, uma iniciativa proposta pela administração da estação, com o objetivo de estar mais próximo das 13 freguesias da nossa autarquia. É a primeira vez que vai ser realizado um trabalho deste âmbito. Poderão ouvir nos 95.5 FM e também no nosso website todos os candidatos e as suas ideias para a respectiva freguesia. Passam 5 minutos das 21 horas, noite de terça-feira, 7 de setembro. Boa noite, bem-vindos a mais um debate nas eleições autárquicas de 2021, aqui na Rádio Cister. Hoje, em debate, a freguesia de Pataias, ou melhor, a União de Freguesias Pataias-Martingança. Em estúdio, 4 candidatos. Marisa Santos, pela CDU. Também, neste caso, Andréia Vicente, pelo movimento Nós Cidadãos, Walter Ribeiro, pelo PSD, e Rui Coutinho, pelo PS. Ditou o sorteio que a primeira candidata a falar fosse Marisa Santos, pela CDU. Muito boa noite, bem-vinda ao estúdio da Rádio Cister. Principais tópicos desta sua candidatura? Desde já queria agradecer o convite que foi feito pela Cister FM. Queria desejar boa noite aos ouvintes da Cister e também aqui aos meus companheiros de debate. É assim, nós entendemos que um dos pontos que falta na Praia das Paredes da Vitória é o surf e o bodyboard, que pode ser uma marca da freguesia e do concelho. Melhorar os acessos ao Valforado é outra necessidade para valorizar o seu potencial. Acabar com as habitações clandestinas no litoral, qualificando desde a água de Madeiros à Falca. Na Lagoa de Pataias, falta completar o passadiço, renovar os aparelhos de ginástica, os assadores que não existe, criar o WCs que não existe e planear um espaço para uma unidade hoteleira. A Martingança, neste momento, é um bom exemplo de crescimento de empresas com alta tecnologia e na criação de emprego, por isso é necessário responder às necessidades das empresas e dos trabalhadores. Na zona industrial de Pataias, é necessário concretizar e atrair mais empresas para criar mais postos de trabalho, o que não existe neste momento. Em relação às acessibilidades para o pleno exercício de direitos fundamentais das pessoas com deficiência, não existem Pataias, portanto, não há acessos àquelas rampas que os deficientes precisam. Em Pataias não existe. A requalificação da Avenida Rainha Santa Isabel está ainda incompleta, porque falta requalificar o largo em frente à igreja. O largo da Martingança é uma promessa de há 24 anos. Há 24 anos continua igual, foi agora pintado o coreto, mas isso é só para as eleições. Falta completar a rede de saneamento básico, alargando à Melva, Pisões, Pai de Cima e de Baixo, e melhorar a rede de abastecimento de água, porque, por vezes, a pressão é pouca. Eu falo por mim, na minha casa que vivo no primeiro andar, por vezes, aquilo não tenho pressão nenhuma de água. Também é urgente repor o funcionamento do Centro de Saúde da Martingança, porque aquilo está lá um excelente edifício e está ao abandono, que é mesmo assim. Está fechado e não está lá, não está a funcionar lá nada. E defendemos o regresso do agrupamento escolar de Pataias, Martingança e Alpedriz. Defendemos o centro escolar e a qualificação da EB23, que já devia ser concretizado, mas ainda não foi. Também é urgente valorizar a identidade do forno de cal da Cibra, que não pode ser só um símbolo na bandeira, porque não podemos esquecer que muitas pessoas vieram para Pataias para trabalhar na Cibra. E então, o que é a nossa vontade é fazer do forno de cal de Pataias um exemplo, deixar um forno de cal a funcionar e de ter pessoas a visitar com eventos regulares. Pronto, é um dos nossos projetos. E reivindicamos ainda a reposição da freguesia da Martingança. Também queremos preservar e valorizar o sítio geológico de Água de Madeiros e a primeira fila das habitações e a defesa das arribas das outras praias.
A solução para a perda de areia nas paredes da Vitória é também um dos nossos pontos, e transportes de ir e vir para estacionamento nos dias de maior procura. A freguesia de Pataias tem várias propriedades valiosas que o PSD não soube valorizar. Por exemplo, em Água de Madeiros existe um sítio geológico que também não souberam relevar, e vários hectares junto à estrada atlântica, no limite do concelho com a Marinha Grande e junto ao Parque de Campismo das Paredes, que foi terreno que não foi aproveitado ainda. E outra coisa, entrar e sair tanto da freguesia de Pataias como da Martingança não existe placas a dizer Pataias, bem-vindo a Pataias, bem-vindo a Martingança, não existem essas placas. Duas questões que eu coloco é: a Povoeira chegou a ter apoio de praia e teve 2 incêndios estranhos. Para quando o investimento anunciado? A Praia da Légua teve um projeto de apoio de praia e qualificação na Zona Alta em 2009, porque não se concretizou. E para terminar, queria fazer uma saudação aos bombeiros e aos voluntários das instituições e coletividades do Concelho de Alcobaça, pelo trabalho que fazem, e saúdo ainda o Tiago Filipe por ir investigando a história de Pataias e Martingança. Muito bem. A candidata Marisa Santos, pela CDU, com as linhas gerais desta sua candidatura à presidência da União de Freguesias de Pataias e Martingança. Damos agora a voz de Rui Coutinho, pelo PS. Boa noite. Boa noite. A questão que se coloca, primeiro que nada, quero saudar os nossos ouvintes, principalmente os do Norte Concelho, que são os mais interessados nas discussões que vão ser colocadas aqui hoje, e cumprimentar os colegas de painel e agradecer também à Cister FM a possibilidade que nos deu de colocarmos, tornar público os nossos objetivos e o nosso trabalho que propomos nos próximos 4 anos. Respondendo à primeira pergunta, que é a questão porque é que me candidato à Junta de Freguesia, ou neste caso recandidato, porque já fui candidato mais que uma vez, principalmente a vontade de renovação. A vontade de renovação pela falta de ação em campos que deveriam ser a prioridade e nunca o foram no Executivo do PSD, como emprego, educação e saúde. Para acabar com a rede de favoritismos e com as políticas fáceis por votos na UFPM. Porque tenho disponibilidade a tempo inteiro, indo ao encontro das necessidades das pessoas, numa união de freguesias com um território tão alargado, e ainda porque tenho uma equipa capaz de ajudar nesta renovação, dedicada, com competência e com força de vontade de dar outro caminho. Portanto, esta é a resposta à primeira questão que visava ou inquiria qual era o motivo da minha candidatura à Junta. Depois, no decurso do debate, iremos colocar e transmitir quais são as nossas ideias bases para o nosso programa de desenvolvimento da nossa União de Freguesias. Muito bem. O Rui Coutinho, pelo PS, de uma forma sucinta, apresentar as linhas do PS que se candidata à presidência da Junta de Freguesia de Pataias Martingança. Andréia Vicente, do Movimento Nós Cidadãos, é uma estreia? É verdade, é uma estreia. Antes de mais, boa noite aos presentes, boa noite a quem nos está a ouvir do outro lado da rádio. Realmente é uma novidade, porque a Andréia não é uma pessoa da política, é uma pessoa da terra. Desculpe interrompê-la, Andréia, mas parece que o seu microfone não está a funcionar. Eu pedi-lhe que se pudesse deslocar, e isto em direto às vezes é estranho, deslocar-se para este lado. Vamos ter aqui uma pequena movimentação. Não sei porque é que o seu microfone não está a dar sinal, mas nada que não se resolva com uma dança de cadeiras, por assim dizer. Agora sim, estamos em condições. E agora sim já me ouvem? Sim.
Então, voltando outra vez ao início da conversa, o meu nome é Andreia, né? Não sou uma pessoa muito conhecida na parte política da terra, não estou ligada a nenhum partido. O Movimento Nós convidou uma equipa de trabalho, onde somos realmente uma equipa, não há uma cabeça de lista ou mais importante do que um outro membro da lista, somos realmente uma equipa. E quando convidaram a mim para ser a cabeça de lista deste movimento e concorrer à presidência da Junta, foi realmente por talvez acharem que eu seria a pessoa mais indicada para encabeçar, talvez pela parte carismática, pela maneira de estar, pronto. Somos um grupo de cidadãos independentes, sem qualquer ligação partidária, como já tinha dito, e acreditamos que podemos fazer a diferença. Talvez pela nossa jovialidade, talvez por sermos pessoas de várias áreas, de vários postos, ou seja, várias profissões, nós vimos de vários sítios e estaremos sempre disponíveis para ouvir e dar voz às pessoas, ou seja, estarmos mais presentes da população, não só com ideias ou com projetos, mas ouvir aquilo que as pessoas também necessitam e precisam às vezes de dizer e passar a voz e dar voz. Prometemos sempre uma gestão transparente e correta da Junta. Seremos sempre transparentes com a parte da tesouraria e daremos sempre a consulta, ou seja, facilitaremos sempre a consulta a qualquer pessoa que assim o entenda. Enquanto cidadãos e não políticos, e ao contrário do que se possa pensar, não vamos estar com promessas que todos querem ler ou ouvir, ou promessas que não possamos cumprir. Acima de tudo, a nossa candidatura assenta em 5 pilares fundamentais: segurança, qualidade de vida, indústria/emprego, não é? Turismo e ação social. A forma como vamos cumprir os nossos projetos será com uma gestão criteriosa dos orçamentos, estabelecendo prioridades e, sobretudo, com empenho e dedicação de toda a equipa e de toda a população que pretenda colaborar connosco. Muito bem, as palavras de Andreia Vicente, que estou a arrancar por falta de som no microfone, mas já ultrapassámos, portanto, este problema. Passamos, por fim, a dar voz ao atual presidente, que está aqui enquanto candidato, Walter Ribeiro, pelo PST. Boa noite, bem-vindo. Principais linhas desta sua recandidatura. Sim, muito boa noite a todos, boa noite a todo o auditório da Rádio Cister e cumprimento também aqui os meus colegas. Permita-me só que faça aqui um parênteses, uma vez que existiram aqui algumas referências relativamente à falta de ação e nomeadamente... É por isso que aqui estamos, Walter Ribeiro, para debater estes assuntos. E nomeadamente à questão do tempo inteiro ou não tempo inteiro, que acaba por ser sempre uma questão que o PS regularmente levanta relativamente à minha pessoa e à minha equipa. Agora, eu penso que nós já estamos cá há bastantes anos e já mostramos também a nossa forma de trabalhar. E, de facto, eu por vezes, muitas vezes até em tom de brincadeira, digo que nós temos empatei as 2 presidentes de junta, que sou eu e o Dário, porque basicamente trabalhamos os 2 em conjunto, como um só. Uma presidente de junta na Martinguença, que é a Laura, um presidente de junta na Brunhosa, que é o Vasco, e um presidente de junta nos Pisões, que é o Luís. Nós trabalhamos de uma forma descentralizada, porque, no meu entender, um líder não deve concentrar todos os poderes nele próprio e deve descentralizar. Muitas vezes, e sempre que consideramos necessário, também constituímos grupos de trabalho. E aquilo que nós nos propomos, mais uma vez, para os próximos 4 anos, é voltarmos a constituir grupos de trabalho, um ligado mais à saúde, outro ligado mais à cultura, outro ligado mais ao desporto. Temos muita gente jovem nos apoiantes. Quando sair a nossa revista, as pessoas vão ver isso, vão concluir isso, que se calhar temos mais de 30 ou 40 membros com menos de 21 ou 22 anos. Portanto, estamos a falar de uma equipa muito jovem. Cada vez mais nós temos que olhar a esses jovens, até por uma questão de fixação desses jovens na nossa União de Freguesias e obviamente ficámos satisfeitos por termos sido das poucas freguesias. Não ficámos satisfeitos por termos sido das poucas, ficámos satisfeitos por termos sido uma das que cresceu a nível populacional, o que quer dizer que também temos criado condições para que isso possa acontecer. Obviamente que no futuro iremos ter o nosso objetivo não é obviamente, se quiserem que eu esclareça qualquer coisa relativamente ao passado, fui aqui acusado também que na educação não existiu nada. A educação, eu posso falar, embora não tenha tido a permissão da pessoa, o Dr. Gaspar Vaz
dizia que se todas as autarquias fossem como a União de Freguesias de Pataias e Martingança, nomeadamente como o Executivo de Pataias e Martingança, que a educação estaria muito bem neste país. Obviamente que existe uma lacuna que nós sempre defendemos e procuramos que venha a ser uma realidade no curto prazo, que é o Centro Escolar de Pataias. É um objetivo. No entanto, enquanto isso não é uma realidade, nós temos os nossos miúdos na escola. E nós temos tentado proporcionar todas as condições a esses miúdos. Imaginemos, por exemplo, em Pataias, as casas de banho não estavam em condições e nós colocámos lá um contentor para os meninos irem à casa de banho. De uma forma digna, porque as casas de banho que existiam eram aquelas mesmas do tempo que eu andava lá na escola. Para terem também uma noção, neste tempo de Covid, nós proporcionamos que todos os miúdos que não tinham computador, os professores e o centro escolar sinalizou esses miúdos, os mais necessitados, e nós, a todos, não houve ninguém na União de Freguesias de Pataias e Martingança que deixasse de ter aulas. Nós entregámos-lhe um computador com hotspot pago por nós. Portanto, não é verdade que nós não tínhamos olhado à educação. Olhar à educação não é só fazer as grandes obras, é olhar os nossos meninos todos os dias, quer de nível das pré-primárias, anda agora o parque infantil da pré-primária foi colocado um novo. Portanto, temos estado sempre atentos. A escola primária não tinha aquecimento e hoje tem. Portanto, só para dizer que não interessa só as obras grandes, interessa também olharmos o dia-a-dia e todas as necessidades. Quando me dizem que há favoritismo, que nós beneficiamos alguém, eu gostava de saber quem. Que sou o primeiro a condenar isso. Não sei, não entendo, mas se me quiserem esclarecer, esclareçam. Relativamente à CDU, eu penso que confundimos aqui áreas. Existem determinadas funções, determinadas responsabilidades que são da Associação Portuguesa do Ambiente. Existem outras que são do município, existem outras que são do Ministério do Ambiente. Nós temos que pensar o que é que as freguesias podem fazer. Eu não posso chegar e resolver o problema da habitação de Valforado. Eu posso tentar influenciar, e tentamos, e tivemos reuniões, inclusivamente com a Associação de Valforado, N reuniões que tivemos com eles, no sentido de procurarmos a melhor solução. Agora não somos nós. Inclusivamente o próprio centro escolar, que estávamos aqui a falar do centro escolar, o centro escolar não depende da freguesia. Nós lutamos para que ele seja possível e tentamos pressionar. Agora, coisas do Ministério da Educação, do Ministério do Ambiente, nós não podemos mandar. Eu cheguei a ter N reuniões, por exemplo, falou-se aqui da Légua e da Povoeira. Eu cheguei a ter reuniões com a ministra no tempo do PSD, com o ministro no tempo do PS, com vários secretários de Estado, para a resolução dos problemas. No sentido de nós darmos a nossa opinião daquilo que consideramos que é melhor. Agora não posso mandar na opinião deles. Muito bem. E já agora, quer divulgar algumas das linhas gerais desta sua candidatura? Pronto, linhas gerais, de uma forma geral, e vou tentar ser o máximo de conciso possível, porque é um facto que se começar agora a falar todas as linhas, todos os nossos objetivos, acabo já o meu tempo logo na primeira intervenção. De qualquer das formas, e falando sobretudo nas de maior dimensão, e estamos já aqui a falar da resolução do saneamento básico nos sítios onde é necessário, olhando para o turismo, a continuação da promoção das nossas praias, com roteiros turísticos. Pretendemos fazer também na escola, e infelizmente não está porque foi reprovada a candidatura, na Escola Velha das Paredes da Vitória, um centro de turismo com sala de leitura, mas vamos voltar à carga e esperemos que no próximo quadro comunitário que possa vir a ser uma realidade. Depois em grandes infraestruturas, o alargamento da zona industrial, obviamente que também não é da responsabilidade da Junta de Freguesia, mas que vamos fazer junto do município a maior pressão possível para o alargamento da zona industrial, para a resolução de todos os problemas de saneamento, para que venha a ser uma realidade o centro escolar de Pataias, a segunda fase da Avenida Rainha Santa Isabel, a segunda fase da Estrada Nacional 356, a requalificação, infelizmente a requalificação do Rocio em Pataias já era para estar terminada, e não está porque atualmente os empreiteiros
felizmente, se calhar, têm muito trabalho e o primeiro concurso não teve nenhum concorrente, infelizmente. Já existiu um segundo concurso, o conhecimento que eu tenho é que a abertura das propostas penso que será na próxima sexta-feira. Esperemos que desta vez existam interessados e que venha também a ser uma realidade. A nível da segurança, também é nosso objetivo pressionar no sentido do aumento de efetivos da GNR em Bataias, que é uma necessidade para toda a União de Freguesias, a sensibilização também, sobretudo dos mais velhos e dos mais jovens, das novas realidades, nomeadamente dos problemas via internet. No desporto, a continuação da ajuda que tem sido uma realidade ao longo dos últimos anos a todas as associações, os bombeiros, só para ter uma ideia, nós nos últimos 4 anos apoiámos os bombeiros em 45 mil euros só para uma viatura e agora recentemente 5 mil euros para a aquisição de equipamentos de combate a incêndios urbanos. Vamos continuar a apoiar as associações. E um sem número de coisas que certamente ao longo da noite iremos aqui debater, porque 18 minutos é muito pouco tempo. Walter Ribeiro, candidato pelo PSD, neste caso uma recandidatura. Marisa Santos, pela CDU, volto a falar consigo. Há pouco falou na questão do centro de saúde. Quer desenvolver esse tema? É sim, esse tema é claro que é uma coisa que não é só a Junta que vai ter que... Pedi-lhe apenas que falasse um pouco mais próximo do microfone. A Junta não vai ter que reabrir sozinha, não é? Vai ter que ser negociado com o Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde é que vai ter que abrir concurso para médicos e enfermeiros. Portanto, é o reforço dos recursos humanos que falava há pouco? Não, aquilo está mesmo encerrado. O Centro de Saúde da Martinhança está mesmo encerrado. A solução, a solução é falar com o Ministério da Saúde. Já é uma USF, em Pataias. É uma USF, Unidade de Saúde Familiar. Que tem melhores condições que um centro de saúde. A explicação do encerramento deveu-se à falta de médicos. A falta de médicos e falta de utentes. Centralização. Um pouco centralização, também é uma realidade, uma coisa, e não vamos aqui escamotear um pouco a verdade. Martinhança a Bataias acabam por ser 3-4 minutos. E, no meu entender, embora tivéssemos tido muitas reuniões no sentido de poder existir essa reabertura, e a conclusão aqui, inclusivamente, muitos utentes da Martinhança chegam, é que mais vale ter médico todos os dias em Bataias do que ter um médico uma vez por semana na Martinhança. Portanto, já não se justifica... Ponto de vista da economia de... A parte de justificar tem muito que se diga. Dos recursos disponíveis, não é? Porque há uma médica nossa que vai ao Alpedriz uma vez por semana. Ou seja, um médico desloca-se a Alpedriz para... Aliás, eu já passei a ser vista em Alpedriz porque a minha médica de família estava em Alpedriz e disse: Andreia, vem a Alpedriz porque eu estou aqui. Quer dizer, na Martinhança, que tem muito mais população que Alpedriz, não está aberto. Está encerraram, centralizaram em Pataias. Certo é que há muita gente que se calhar tinha... Alpedriz tem uma população mais envelhecida e com maiores dificuldades de deslocação, talvez? Entre ela, Martinhança, Alpedriz, a quantidade de pessoas com alguma idade é muito equiparada, ou seja, há pessoas com idade em Alpedriz, mas também há pessoas com idade na Martinhança que têm dificuldade em mexer, têm dificuldade em andar. Os transportes públicos têm alguma dificuldade porque não está a passar de 15 em 15 minutos, não é? E eu, por exemplo, eu tenho uma avó que se precisar de ir ao médico de família, alguém tem que lá ir pôr. Exato. Ou seja, quando ela na Martinhança, se calhar conseguia lá ir a uma consulta. Estou-me a fazer entender. Exato, pronto. Exato. E a centralização... Nós procurámos, inclusive com a anterior direção da USF em Pataias, e o que nos tinham dito na altura é que eram necessários mais 500, 600 utentes. Ainda se tentou que pudesse ser via uma freguesia vizinha, vir para lá algum médico dessa freguesia vizinha e dessa forma trazer uma série de utentes, mas na altura não conseguiram e daí não ter sido... Centralização à redução de custos. Não ter sido. Exato, a economia de escala não permite que tenham dois com menos de 5 km, não é?
Martingança e Pateias. Esse problema está-se a arrastar a outras freguesias limítrofes também. Nomeadamente? A Moita pertence ao Conselho de Marinha Grande. Também encerraram o centro médico em agosto e, pelos vistos, não será fácil ir reabri-lo. Penso que é o que se passou também com o centro médico da Martingança. Mas, atendendo à qualidade das instalações que existem na Martingança, seria viável deslocar periodicamente lá um médico e uma enfermeira para dar o apoio necessário. Apenas consultas programadas? Sim, pelo menos com consultas marcadas. E tendo-se eventualmente uma enfermeira com mais disponibilidade para fazer outro tipo de serviços que não só o apoio às consultas marcadas. Sim. Que é o caso de injeções, pensos e outros serviços que poderiam ser feitos. Que também são programados. Em relação, posso responder ao Walter. Portanto, o Walter, como presidente do Executivo em exercício, leva sempre vantagem sobre os outros candidatos, porque ele baseia grande parte das suas intervenções iniciais num programa do que já foi efetuado durante o Executivo, durante o período que ele foi Presidente do Executivo. Eu penso que, por norma, ou deve ser, este tipo de debates devem ser centrados nos projetos futuros e não baseados naquilo que já foi feito anteriormente, porque isso... É o Rui Coutinho, esteja à vontade para falar dos seus... Exatamente. Portanto, no caso de vitória do PS nas próximas eleições, dia 26, para a União Freguesias, Pateias e Martingança, nós temos algumas prioridades que se centram basicamente naquilo que as pessoas disseram no porta a porta, que nós fizemos uma campanha de porta a porta, batemos à porta das pessoas, conversámos com elas, colocámos 2, 3 perguntas sucintas e a resposta das pessoas em relação àquilo que é mais desejado nessas localidades, portanto é o saneamento nas zonas onde não existe, o alargamento do gás natural, o plano diretor municipal, que é um problema gravíssimo em vários pontos da União Freguesias, que nós constatamos que segundo temos conhecimento que o PDM estará em vias de discussão pública, só que não vem cá para fora e está a limitar grandemente o futuro de muitas pessoas que estão dependentes em se radicar ou não nessas localidades, porque não têm abertura ou não sabem o que é que poderão fazer no futuro próximo. Outras situações que se prendem e que nós auscultamos é a limpeza das ruas, que são sazonais, são muito raras, as valas também, com a iluminação na Martingança deficitária em muitas zonas, buracos e raízes em algumas das estradas e ruas de acesso à Brunhosa. O acesso às praias também está bastante degradado, nomeadamente o acesso à praia da Água de Madeiros, o acesso à Praia da Légua. Constatamos que a zona da estrada junto ao vale está com umas brechas de tal forma que se tivermos um inverno ou 2 invernos muito rigorosos, se não for intervencionado a curto prazo, mais de metade da estrada vai parar ao vale. Na Praia da Légua? Na Praia da Légua. Portanto, são situações que têm que ser vistas antes de acontecerem. Portanto, está a falar de uma zona junto a um jardim que exatamente. Numa bifurcação, não é? Exatamente. Para a área residencial e para o acesso à praia. Que dá o acesso à praia. Portanto, se tivermos um inverno rigoroso, que não promete, e são das situações que nós não podemos prever, mas se porventura acontecer, vai haver ali estragos quase irremediáveis que mais tarde vão ser muito mais onerosos para a bolsa dos municípios e, quiçá, da população. Portanto, são destas situações que, para já, me apraz referir. Ao longo da discussão, vamos colocando outras questões. Ora, falando agora com Andreia Vicente, pelo movimento Nós Cidadãos, a questões das praias, foi também referido aqui pelo candidato do PSD, dependem em grande parte do Ministério do Ambiente, da Agência Portuguesa do Ambiente, outras entidades também que intervêm, e muito pouco do poder local. Certo. No entanto, é o poder local que constata e que houve os munícipes, os fregueses, neste caso em particular,
Sobre os problemas diários do dia-a-dia, o que é que uma junta pode fazer nesta realidade, nesta vertente de domínio de praia, domínio marítimo e sujeito a restrições totalmente diferentes do restante território? Ou seja, nós se olharmos para os projetos dos 4 partidos, falam todos no mesmo: reabilitação, cuidar, tratar, arranjar, ou seja, evitar males maiores para depois não ser mais oneroso para a freguesia, neste caso para a bolsa da freguesia. E ou seja, nós temos que ser proativos. E é isso que eu acho que está a faltar, é a proatividade. Ou seja, alguém que se queixa, tenho um mato, tenho aqui uma tagala à minha porta, e vai lá alguém e corta. Aconteceu, por exemplo, eu fazer tanto um e-mail para a Junta de Freguesia, já fiz no ano passado, ou seja, há 2 anos, porque tinha e tenho uma tagala à minha porta, tinha 2 grandes buracos, que inclusivamente houve uma pessoa que rebentou com uma janta e com um pneu à conta dos buracos. Não estou a fugir ao assunto das praias, ok? Mas também é um assunto válido. Estamos a falar de sermos proativos, não estarmos à espera que alguém nos diga, ou mande um mail ou que alguém diga: estás a ouvir, vem cá porque tenho aqui um mato, então estão-me a entrar as cobras pela porta adentro. E eu acho que falta um bocadinho isso. É proatividade. É olharmos para as coisas com olhos e pensar assim: não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que recuperar. Não está na minha alçada, vou falar com quem decide, vou falar com quem manda. E eu acho que falta um bocadinho isso, é a proatividade. Tratar, resolver antes que alguém diga: por amor de Deus, temos uma estrada para a Água de Madeiros, que se uma pessoa quiser ir à praia, tem ali o carro, porque a estrada está uma miséria. Quem diz Água de Madeiros, diz a Praia da Légua, que efetivamente está com esse problema e essas fissuras, em que qualquer pessoa, e daí está eu voltar a falar, darmos voz às pessoas, qualquer pessoa fala, diz: aquela estrada está uma miséria, eu não vou lá com os miúdos porque não consigo passar, ou porque não vou estragar o carro, ou porque vou sujar o carro. Não é só Paredes. Ou seja, a União de Freguesias, Pateias e Martinhança não é só Paredes. Temos várias praias que não estão a ser devidamente cuidadas e tratadas para todos nós. Isso é voltando ao assunto das praias. Mas não é só nas praias. Se a gente der uma volta na União, há sempre qualquer coisa a apontar. E é isso que nós queremos como nós cidadãos, é ter proatividade. Somos uma equipa que, olha, Andreia, passa-se isto. Olha, fulano chegou ao pé de mim e disse-me: se calhar temos que tratar daquilo. É essa proatividade. Porque se a gente falar em projetos, toda a gente tem os mesmos projetos. Reabilitar, recuperar, terminar a obra, fazer a finalização da obra, da empreitada que não foi feita. No fundo, a questão aqui e a diferença é sermos proativos e estarmos antes da coisa acontecer. Nós ficarmos um bocadinho, ou seja, antes de tudo acontecer. Essa é a nossa proposta e é aí que assenta o nosso projeto. Já agora por falar em proatividade, nós fomos das primeiras freguesias, provavelmente a nível nacional, se não a primeira, a criar uma loja social. Nós, no último mandato, criámos um espaço de cidadão, em que hoje, para renovarmos o nosso bilhetinho de idade, além de N outros serviços, quer do ACT, quer da Agência de Modernização Administrativa, quer do IMT, quer do IFP, podemos tratar na freguesia em Pateias. Isto foi para a proatividade. Nós, por exemplo, muitas vezes acusam-nos de inaugurar coisas. Eu não me lembro nos últimos anos sequer, não me lembro de inaugurar uma obra, que foi as piscinas municipais em Pateias. De resto, nós fazemos as coisas e não precisamos demonstrar aquilo que fazemos. O espaço de cidadão, para mim, e penso que para a generalidade das pessoas da União de Freguesias Pateias e Martinhança, é das coisas mais importantes que se fez nos últimos anos. Porque é as pessoas deixarem de ter que deslocar à sede do Conselho ou outros conselhos e tratar de tudo em Pateias. E isto é proatividade. Proatividade é criar uma aplicação na internet em que você hoje vê um buraco, vai à aplicação e coloca a coordenada GPS e manda-nos. E não sei se estamos a demorar mais de 24 horas a responder a essas ocorrências. Isto, na minha opinião, isto é a proatividade. Nós temos uma população envelhecida que nem tão pouco um telefone sabe agarrar. Quanto mais uma aplicação. Mas tem um neto e tem um neto para fazer isso. Eu fiz um mail para a Junta de Freguesia e nem nunca obtive resposta. Tive que ligar para lá. Se calhar foi para o mail errado. Não foi, porque depois eu liguei para lá e disse: Marília, eu tenho aí um e-mail e não tive resposta vossa. Eu tenho um cliente meu que arrebentou com uma janta e com um pneu.
porque está lá um pneu. Mas eu posso afirmar que as ocorrências que nos enviam pela app, e quem tem um e-mail também pode tirar a aplicação. Sou eu que tenho 37 anos, não é a minha avó que tem 80 anos. Também, mas quem fez esse mail não foi a sua avó, foi fui eu, mas atenção, a nossa população é uma população. E a nossa resposta às ocorrências é rapidíssima. Reatividade. Ou seja, sim, resolver depois de estar o problema instalado. Não, mas nós criámos todas estas formas. Terreno, ver os problemas e resolvê-los antes que as pessoas nos alertem que eles. Mas criar estas formas de comunicação, porque nós temos. A reatividade. Mas nós temos. Nós temos uma freguesia. Nós temos uma freguesia com mais de 90 km quadrados. É assim que funciona. Nós temos uma freguesia com mais de 90 km quadrados. Se nós não apelarmos à população para nos fazer chegar as suas necessidades. Isso é como uma equipa de trabalho. Mas 90 km quadrados não é como uma equipa de trabalho. 90 km de trabalho. Nós temos milhares de ruas. Estamos a falar do Camarção, do Valdição, da Martinhança, dentro desse espírito que eu digo que a minha disponibilidade a tempo inteiro marca a diferença em relação às outras candidaturas. Mas eu acho que nós 5 temos mais tempo do que uma pessoa sozinha. Nós não queremos centralizar. Nós queremos centralizar e o futuro é descentralizar e acreditar nas pessoas. Isso não é viável, porque a Andreia... Vocês acham que uma pessoa... Vocês acham que uma pessoa durante 24 horas... Vocês acham que uma pessoa durante 24 horas consegue correr a freguesia de Batalhas e Martinhança? Desculpa. Vocês acham que uma pessoa sozinha consegue estar em todo lado? Nem tanto 24 horas a correr a freguesia toda. Não consegue, nem precisa andar todos os dias. Tem que se andar todos os dias, olhar com olhos de ver. Mas há situações que ocorrem ao minuto e que nós precisamos. Então voltamos ao século XIX. Então voltamos ao século XIX. Não evoluímos, não desmaterializamos. A junta que anda no terreno e que deve antecipar essas situações. Então não evoluímos, vamos ficar parados no século XIX. Planeamento, é uma questão de planeamento. Vamos ter um debate mais construtivo. Eu queria questionar o Walter Ribeiro sobre o seguinte. A freguesia, a União de Freguesias de Batalhas de Martinhança, tem extensos quilómetros de areal de praias e, apesar de não ser o seu domínio, a sua competência, é um assunto incontornável, desde as construções, os acessos e os concessionários de praia, que em anos há candidatos, noutros anos não há. Estas críticas aqui escutadas são válidas, são reais? O que é que se pode fazer ou o que é que uma junta pode fazer? Nomeadamente a questão da Praia da Légua. Por exemplo, a questão da Praia da Polveira. Eu penso que se calhar a da Polveira ainda é mais importante. Se calhar. Só por uma questão de que, por exemplo, a Polveira, o parque de estacionamento não está pavimentado porque a Associação Portuguesa do Ambiente não deixa. Inclusivamente a da Água de Madeiros até está, porque foi com os produtos especiais, não sei se são assim tão especiais, mas pronto, lá se conseguiu dar a volta à coisa e o Parque da Água de Madeiros conseguiu-se que fosse uma realidade. Agora na Polveira, por exemplo, havia um concessionário que falaram aqui, não fui eu, que existiram dois incêndios duvidosos, não sei qual foi a palavra ao certo, mas foi parecido com isso. Ou estranhos, qualquer coisa do género. Pronto, mas isso ultrapassa-nos. Eu posso dizer que relativamente à Polveira, tive já 2 reuniões na Associação Portuguesa do Ambiente no sentido de fazer um concurso para que ou mantenham o mesmo concessionário, ou mudem o concessionário. Agora não pode, é uma praia com aquela beleza, para mim é das praias mais bonitas a nível nacional, completamente virgem, mas que necessita de um apoio. Não é estragarmos a praia, é mantermos a beleza da praia, mas com um apoio. Da Associação Portuguesa do Ambiente, ou com receio de uma eventual providência cautelar do antigo, ou disto ou daquilo, o que é certo é que nunca, que não se fez. Já no tempo que eu fui deputado, falei porque já foi há muitos anos, falei com a Ministra, falei com o Secretário de Estado, falei com a Associação Portuguesa do Ambiente, agora já falei com a Associação Portuguesa do Ambiente já no tempo dos últimos governos do PS. O que é um facto é que eles não avançam. Eu espero, com toda a sinceridade, e penso que se vai resolver o problema, porque agora a questão dos concessionários passam para o município. E espero que o município, que no próximo ano crie condições e que esse problema já esteja resolvido. Todas as outras questões, tivemos problemas também graves na Pedra do Ouro, da queda da Ribas.
Portanto, e uma das coisas que nós temos, inclusive, no nosso programa para os próximos 4 anos, é reivindicarmos, é tentarmos que a Associação Portuguesa do Ambiente resolva as coisas e seja proativa e não venha só resolver o problema das arribas no fim delas já terem caído. É um facto que se conseguiu aqui há uns anos, nomeadamente na Pedra do Ouro, com betão projetado, até porque não fica mal, porque a cor das próprias arribas da Pedra do Ouro já é cinzenta e conseguiu-se dessa forma resolver o problema de uma parte da Pedra do Ouro. Ainda existe a outra parte. Resolver temporariamente. Pronto, mas se calhar definitivamente não é fácil, não é? Agora existe o problema do outro lado da... se mantém lá. Do outro lado da Pedra do Ouro. Em cimento. Essa parte não foi arranjada. Não? E essa é um dos nossos objetivos, é fazer pressão para que eles venham resolver esse assunto, porque não há orçamento de nenhuma freguesia deste país que pudesse ser suficiente para resolver os problemas da nossa longa costa e bela. Sem dúvida, sem dúvida. A questão referida aqui da praia da Légua, do abatimento. É a mesma situação. Nós, é uma questão de solidificar a arriba antes de mexer na estrada. E tem que ser a APA a intervir. Precisamente. Está esclarecida nessa a questão. Zona a APA não tem intervenção. Nessa zona penso que é da responsabilidade camarária. Aquela zona não deve estar sob a alçada da Agência Portuguesa do Ambiente. Na minha opinião, a estrada é camarária, não é? E pega, portanto, confina com propriedades privadas, a estrada. Portanto, o vale é de propriedade privada, não está sob domínio público. Na Pedra do Ouro também o limite é a estrada, e a estrada também é pública, é a mesma coisa. Mas, de qualquer forma, a arriba é de domínio público, e na Légua os confinantes são proprietários privados, são proprietários de grande parte do vale. Na arriba que está a cair, não. Na parte não que está com as fissuras, na parte da estrada de acesso à praia, que tem as fissuras já bastante evidentes e que com um inverno mais rigoroso metade da estrada vai parar ao vale, de certeza absoluta. Bom, em todos os casos, se for de domínio municipal, será a Câmara Municipal a intervir? Terá que intervir juntamente, em conjunto com os proprietários, porque aquilo tem que ser consolidado, provavelmente com estacaria, e essa estacaria terá que ser colocada já na propriedade dos privados que confinam com a estrada, não é? Sim. Portanto, é uma questão, mas isso os técnicos é que estão cá para estudar e resolver esses problemas, só que tem que haver alguém que tome a iniciativa para o resolver, e neste caso penso que a responsabilidade passa pela Câmara Municipal, naturalmente, porque nós sabemos perfeitamente que as juntas de freguesia têm orçamentos limitados e há muitas obras que não estão dependentes diretamente dos executivos, mas o trabalho tem que ser feito de pressão junto das instituições que são responsáveis por essas áreas, de forçar e insistir para que os problemas sejam resolvidos. Não podemos continuar indefinidamente, porque a responsabilidade não é nossa, de fazer conta que os problemas não existem até eles acontecerem efetivamente. É dentro desse espírito que eu alerto e que estou a chamar a atenção para esses problemas. Peço perdão por o interromper, mas para gerirmos melhor o seu tempo de antena, coloco-lhe esta questão. Disse há pouco na sua apresentação que tem 3 eixos de prioridade, portanto o emprego, a educação e a saúde. A questão do emprego. Do emprego passa por criar condições junto da União de Freguesias na área de intervenção da União das Freguesias Patéis e Martingança, com o alargamento e a criação de infraestruturas na zona industrial da Alva de Pataias, que é um processo que se vem a arrastar há demasiados anos, inclusivamente durante o último mandato do Executivo em funções, deixaram caducar o decreto que libertava a área reservada para o alargamento dessa zona industrial, e que depois disso, segundo consta e segundo tivemos conhecimento, foi feito novo requerimento ao Ministério para que fosse renovado
esse decreto ou a licença para alargamento, e até agora ainda não temos conhecimento de mais nada. Estamos a falar da Alva de Pataias? Da Alva de Pataias, exatamente, que tem um anteprojeto, foi despachado em devido tempo a libertação dessa área para a execução do alargamento da zona industrial, só que os decisores, neste caso a Câmara Municipal eventualmente, deixou caducar esse projeto sem avançar com as obras de infraestruturação. Das infraestruturas, exatamente. Portanto, essa situação que não podem continuar a existir, tem que haver um trabalho conjunto para que essas coisas não aconteçam, porque se não criarmos condições à instalação de novas empresas, não há fixação de população, não há desenvolvimento económico, que condiciona todo o crescimento de uma zona que tem um potencial enorme. E, além disso, sabemos perfeitamente que um concelho vizinho, que já esgotou uma zona industrial que tinha, teve que criar uma nova zona, e que, eventualmente, nesse período, se nós tivéssemos oferta, algumas das empresas provavelmente se teriam deslocalizado para a nossa zona de Pataias, embora haja condições. A Martingança, que está mais próxima da Marinha Grande, tem tido um desenvolvimento bastante grande em termos de criação de novas infraestruturas industriais. Mas estão a ser construídas de uma forma desordenada ao fim e ao cabo, porque os proprietários ou os industriais que têm interesse em se fixar vão adquirindo terrenos aqui e ali. É facto que a Câmara Municipal não tem posto entraves à construção, à instalação dessas unidades industriais, mas não há uma concentração onde deveria haver melhores condições para essas indústrias se instalarem. E penso que uma zona industrial devidamente ordenada, e com as infraestruturas necessárias, com saneamento, com a luz, com todas as redes de telecomunicações, teriam outras condições para desenvolver mais ainda a economia local, que é fundamental no crescimento da União de Freguesias. Sem riqueza não há desenvolvimento. Pataias tem essa vantagem do ponto de vista de ser um território quase plano, não é? Em que se pode ordenar o território de uma forma muito mais eficaz do que um território como o Ouro, Garafia, de altos e baixos, que não são... Já agora posso só referir... Com certeza, estamos aqui para isso. 10 segundos. Relativamente, obviamente que nós somos a favor, se calhar penso que até fomos os mentores do alargamento da zona industrial em Pataias, e achamos que deve ser alargada e criadas todas as condições. Agora é um facto que o município, quando empresas chegam junto de nós, freguesia, dizer que necessitam de espaço, o município sempre tem ouvido essas empresas e inclusivamente disponibilizado que, caso necessário, que poderão fazer um destaque imediato, caso existam mesmo, porque uma coisa é existirem muitas vezes intenções outra coisa é chegar-se a vias de facto e haver mesmo um investimento. E o município, eu sei de 3 ou 4 casos ao longo dos últimos 2 ou 3 anos, que desde sempre disse que, caso a empresa pretenda mesmo investir na nossa zona industrial, que não cria entraves e que facilmente fará um destaque. Porque também é um facto que existem algumas empresas que infelizmente foram à falência ao longo dos últimos anos, e que é uma pena não se começar por aí, não se requalificarem essas próprias instalações, porque qualquer dia podemos ter uma zona industrial toda bonita e depois acabamos por ter o resto da União de Freguesias com espaços completamente degradados. E também faz parte... Está a falar, por exemplo, se calhar do setor do mobiliário, onde, penso que seja da estrada de Pataias-Borinhosa, existem algumas empresas que eram, presumo, desse setor e que já estão inativas junto à estrada. Não na própria Alva existem duas empresas, na Alva existem 1, 2, 3 empresas pelo menos que estão fechadas. Dentro da Borinhosa também existem 2 ou 3 pavilhões. Em Pataias Gar também existem, só para referir a alguns. Portanto, se conseguisse, obviamente que estamos a falar de questões privadas e outras que estão inclusivamente no foro judicial, mas se conseguisse requalificar essas, até era o ideal.
De qualquer das formas, até para investimentos novos e tudo isso, é sempre de defendermos, e que esperamos que nos próximos 4 anos, nós temos esse compromisso do candidato do PSD, de que o alargamento da zona industrial irá ser uma realidade nos próximos 4 anos. Até porque isso virá em consonância com a apresentação do PDM. Sim, mas a questão, pronto, uma coisa não obviamente é uma, exatamente, também é uma das prioridades, obviamente, que já andamos a falar do PDM há tantos anos e que esperamos que finalmente há 24 anos e que eu há 24 anos não sei se já podia ser revisto, porque ele tinha que ser... O que está em vigor tem 24 anos, foi aprovado em 96. Ou seja, durante 10 anos não podia ser revisto. Há a possibilidade de começar a estudá-lo 5 anos após a sua implementação. Sim, a revisão passada 10 anos, exatamente. Portanto, mas de qualquer maneira, de qualquer das formas, e na minha opinião, e da opinião penso que da generalidade das pessoas da nossa União de Freguesias, o PDM tem muitas lacunas e existem muitos lugares, nomeadamente os pisões. Os pisões foram, na minha opinião, quem mais sofreu e acabou por existir uma grande diminuição da população, em virtude, precisamente, do PDM. Qual foi a percentagem de diminuição de população, agora com os censos deste ano? A União de Freguesia nós crescemos. Crescemos. A Vila de Pataias. A própria Vila Pataias cresceu. Nós tivemos... Está a atrair os fregueses dos outros lugares? Eu penso que o crescimento... Sim. Agora, o que propriamente cresceu... em Pataias, mais na zona da Beira-Mar. Paredes. Penso... Pataias Sul o crescimento tem a ver com essas duas, localizado mais nessas duas zonas da costa, onde houve algum crescimento Pataias Sul cresceu imobiliário. Bem. Pataias Sul cresceu bem. As praias cresceram bem. Depois o que é que diminuiu? Foi precisamente essa parte mais de pisões. Das aldeias mais interiores. Que são aquelas que, na minha opinião, se deveu muito ao facto da ausência de revisão do PDM. Porque existiram muitos jovens que queriam fazer ali casa e não puderam fazer por falta de revisão do PDM. E essa é sem dúvida uma das prioridades que seja quem for o executivo da freguesia tem que ter junto do município para que se reveja o PDM da melhor forma no curto prazo. Obviamente que as pessoas não podem pensar que uma revisão do PDM vai agradar a todos. Exato. Porque muitas vezes há questões ambientalistas, questões agrícolas que também bastante importantes. Exato. Dar agora voz a Marisa Santos, que tem estado a escutar atentamente este debate, mas pouco interventiva. A candidata pela CDU falou num tema que penso que seja consensual perante os restantes candidatos, que é a questão do centro escolar. Já abordámos a questão do Centro de Saúde da Martingança, ficou mais ou menos esclarecido que é devido à proximidade com Pataias. A questão do centro escolar, qual é a visão da CDU neste particular? Já devia estar a funcionar, obviamente. Exatamente. Já devia ter sido feitas obras e ainda não sequer começaram as obras. Acho que a última vez que eu lá passei ainda não tinha começado as obras. Mas agora voltando aqui um bocadinho atrás, a falar noutro assunto, a questão em relação à saúde. Eu vivo a Pataias há 16 anos e ainda não tenho médico de família. Todos os anos vou preencher o requerimento para pedir médico de família, ainda não tenho médico de família. E reside em Pataias há 16 anos. Penso que isso não esteja relacionado com os anos que tem de Pataias. Não, só estou a dar um exemplo do funcionamento do centro de saúde. De um mau funcionamento. Exatamente, do mau funcionamento. Agora há aqui outra questão que também que o senhor... O candidato do PS. O candidato do PS referiu, que é o favoritismo. Eu já senti isso na minha pele, tanto na junta de Pataias, porque... Eu vim para Pataias, mas eu sou de Montemoro Novo. Pronto, casei com um rapaz de Pataias e eu vinha da autarquia de Montemoro Novo. É óbvio que eu pedi mobilidade, na altura não era mobilidade, era transferência para a junta de Pataias. Nunca obtive resposta. A única entidade pública que me deu sim à minha transferência foi a Câmara de Leiria, onde eu estou. Há 13 anos. Já depois disso, já pedi mobilidade para a junta de Pataias, nenhuma resposta. Isto porquê? Favoritismo. Ninguém me conhece, tipo assim, receberam lá o mail, não é? Marisa Santos, não sabemos quem é de para o lado.
nem sequer me chamaram para uma entrevista. Enquanto outras câmaras, antes de eu vir para a Leiria, não é? Chamaram para a entrevista. Isto é, eu noto e sinto o favoritismo que existe em Pattaya. Eu sinto isso e senti já na minha pele. Ou seja, é uma coisa pessoal que eu já senti. Portanto, eu sei que existe. Portanto, está a falar na primeira pessoa quando se refere a exemplos e de ninguém sabia o meu favoritismo. partido. E ninguém sabia o meu partido. Já agora posso responder? Com certeza. Portanto, ela acabou de responder, a Marisa, não é? Desculpe. Sim. A Marisa acabou de responder, ninguém sabia o partido. Portanto, se soubéssemos o partido, é que poderíamos ser acusados de favoritismo. Eu posso dizer, provavelmente na altura não necessitaríamos, eu posso afirmar que, por mobilidade, entrou agora uma rapariga, agora há cerca de... Foi nessa altura. De 1 ou 2 anos, uma rapariga que veio da Maia, que nós também não sei qual é que é o partido dela, nem conheço ninguém da família dela tão pouco. Portanto, eu não sei como é que se pode chegar, não sei como é que se pode ter o desplante de acusar alguém de favoritismo quando eu não conhecia nenhuma das duas, nem eu nem ninguém do Executivo. Passado um mês ou 2, escolhe-se. Vi que tinha entrado essa pessoa. Escolhe-se uma... Mas são coisas assim. Conhecíamos tanto a Marisa e tanto o partido da Marisa como o da Isabel. Outra Portanto, com toda a sinceridade, não entendo a acusação. Agora, falando aqui de outro assunto. Porque até posso afirmar mais. Nós chegámos a... não vou dizer nomes, como é óbvio, mas há 12 anos ou 16 anos, não vou precisar, na altura que abrimos as piscinas, eu posso afirmar que uma das pessoas que entrou por mérito foi a filha do candidato do PS que foi contra a nossa candidatura. Portanto, onde é que podemos ser acusados de favoritismo se chegamos a este ponto? Agora, mudando de assunto. Eu, perto de onde eu vivo, a Rua das Roçadas e a Rua da Milharice não tem passeios. Não existem passeios. Mas há mais ruas. Estou a falar destas duas porque são ali perto da minha casa e eu fui lá a pé. Mas sei que há mais. Sei que há mais ruas que não têm qualquer passeio. Ou seja, passam ali carros e as pessoas não têm passeio. Ou seja, não sei quando é que a Junta... Infelizmente é uma realidade que condiciona o contacto comunitário, não é? As pessoas de se deslocarem de um lado para o outro. Estamos a falar de estradas municipais. Não, é ruas adjacentes à avenida. Tanto que agora, quando foi a requalificação da Avenida da Rainha Santa Isabel, muitas pessoas vieram comentar: pois é, a avenida está bonita, mas esqueceram-se das ruas adjacentes. Muitas não têm passeios, outras têm os passeios incompletos. Isto são coisas que são reais. E o que há a dizer sobre alcatroamentos? Neste caso, perguntando a Walter Ribeiro, a maior parte destas intervenções são da responsabilidade da autarquia, que planeia e coloca o respectivo orçamento para suportar essas obras. Sim. Pataias tem várias ruas que, para além da questão do Alcatrão, não têm possibilidade de ter passeios, ou é possível? Não, há algumas, obviamente, por serem estreitas demais, é óbvio que não têm condições infelizmente não têm condições para ter passeios. Obviamente que, e quando existem problemas, muitas vezes tem que se estabelecer prioridades, como é óbvio. Se nós tivermos uma via, uma rua em muito mau estado, o primeiro é colocar o Alcatrão, como é óbvio. De qualquer das formas, podemos afirmar que nos últimos anos foram construídas mais ciclovias e mais passeios, se calhar, do que nos últimos 8 anos provavelmente foram construídas mais ciclovias e mais passeios do que em todos os outros anos para trás, porque depois temos também outro problema, que é a questão das próprias valetas, que temos procurado, na medida dos possíveis, cada vez mais, ou com pavê, ou com calçado, ou com cimento, resolver esse problema, porque também, e cada vez mais existe também dificuldade na contratação de pessoas. Não é só a economia das empresas que tem dificuldade em encontrar pessoas para trabalhar, também pessoas para fazer esse tipo de trabalho é muito, muito difícil se encontrarem. Portanto, cada vez mais procuramos resolver dessa forma, ou com calçadas, ou com passeios, ou com valetas.
E agora, muito recentemente, estão-nos a acusar de agora que estamos perto das eleições, estamos a alcatroar muitas ruas. As pessoas muitas vezes não conseguem andar há 4 anos atrás, porque há 4 anos nós, no primeiro ano de mandato, alcatroámos muitas ruas. As pessoas esquecem que depois existiu o Covid. E durante o Covid as empresas não trabalhavam e parou praticamente tudo. A própria avenida esteve em stand-by, esteve parada durante uns meses. Os projetos que estão a ser agora elaborados, concretizados de alcatroamento, eram para ter sido feitos o ano passado. Para ter uma ideia, o Rocio de Pataias, também que falámos há pouco, já era para estar concluído. E não foi porque não existiu, infelizmente, nenhuma empresa a concorrer. Ficou deserto o concurso. Nós, inclusivamente, até temos meios para fazer mais algumas coisas e atualmente não se conseguem encontrar empreiteiros para fazer tudo em tempo. Pegando aí no assunto do Rocio de Pataias, da Praça Comendador Joaquim Matias, foi falado há pouco pelo Walter que foi aberto um concurso para a execução da obra do projeto da requalificação do jardim ou daquele espaço, que não houve nenhum construtor que concorresse, ou porque não lhe interessava, ou porque o valor de licitação que não seria baixo, mas temos sido inquiridos por muitas pessoas, pela população, o que é que está previsto ser construído lá, porque as pessoas não sabem, eventualmente. Quando a obra for colocada em execução, vai ser uma surpresa para toda a gente, que ninguém sabe qual é o projeto que está para ser lá executado. As pessoas colocam a questão o que é que vai ser feito do coreto, se o coreto vai abaixo, se é para ficar, se for para deitar abaixo, se vai ser construída uma alternativa. Há pessoas que o coreto não lhes diz nada, que pode ir abaixo perfeitamente. Em alternativa pode ser construído um anfiteatro idêntico que foi construído aqui em Alcobaça, nos jardins do Tribunal. Claro que é uma escala mais reduzida, um anfiteatro polivalente para espetáculos, para folclore, para teatro, para bandas de música. Poderia ser construído lá uma situação dessa, mas a maioria das pessoas não faz a menor ideia, e eu inclusive, do que é que está previsto ser lá construído. Qual foi a obra ou qual foi o projeto que foi a concurso e que não foi respondido pelos empreiteiros. É uma questão que eu colocava ao Walter. Eu, por acaso nas Assembleias de Freguesia, referi várias vezes que a ideia, e é o que está plasmado no projeto, é de um espaço o mais aberto possível, no sentido de que, se pretender fazer algum concerto ou algum espetáculo, seja de que âmbito for, que exista espaço para as pessoas estarem e poderem... Mas esse projeto não devia ter sido tornado público e haver discussão pública sobre ele? Para as pessoas terem conhecimento alargado do que está projetado ou do que se pretende lá porque se nós repararmos, parte do projeto já está realizada, a parte de verde já está, a parte que não está realizada basicamente é piso. Não foi colocada basicamente é piso. As pessoas não se podem manifestar ou dar ideias ou dar uma opinião acerca daquilo que poderá ser feito, ou alternativas. O município entendeu fazer um projeto e colocá-lo a concurso. E esse projeto está a concurso. Mas devia haver um concurso de ideias, ou pelo menos haver um período em que as pessoas pudessem dar alguma ideia do que pudesse lá ser construído. É a minha opinião, e eu comungo dela, que eu não ponho em causa a capacidade criativa dos arquitetos paisagistas e mais outros técnicos, mas eu gostava muito, num espaço público da minha terra, saber o que é que lá vai ser construído. E, pelos vistos, ninguém tem conhecimento disso, a não ser o Executivo e, eventualmente, a Câmara Municipal. E da mesma forma que estou a falar em relação à Praça Comendador Joaquim Matias, podemos colocar também em relação ao Largo da Martingança, sim, que já está mais que falado, que o projeto de ideias, discussão, do que lá poderá ser construído, e até agora não passa passam os anos, passam
os períodos eleitorais, passam o prazo dos diversos executivos, e o facto é que não vislumbramos qualquer intenção de se lá fazer alguma coisa de concreto que agrada à população da Martinhança e que eles estão desejosos que venha a ser realizada. Já agora, algum dos candidatos tem alguma proposta concreta sobre esse largo da Martinhança? A proposta que temos é que seja lançado um projeto de ideias. Um concurso de ideias, não é? Um concurso de ideias que as pessoas possam dizer o que gostariam de lá ser construído ou colocado, e depois, em função das diversas ideias, se seria execuível o projeto a construir. Além disso, em relação ainda ao Largo do Rocio da Martinhança, temos lá um equipamento que foi construído, foi lá colocado há 4 anos, que é o parque de merendas, o parque infantil e o parque fitness. E depois de diversas chamadas de atenção, tanto na Assembleia de Freguesia como noutros locais, continuamos a verificar um equipamento aquele localizado no sítio em que está, que continua sem iluminação pública e sem casas de banho de apoio ao espaço. Continuamos a fazer obras de ocasião, e sem as infraestruturas completas e necessárias para esses equipamentos funcionarem em pleno. Portanto, um dos primeiros dos passos prioritários que eu farei, ou que a minha equipa fará se for eleita, é dar execução pelo menos à iluminação pública desses espaços e construir umas casas de banho nessa área, entre outras, claro, que são prioritárias a nível da União Freguesias de Patéis e Martinhança, porque temos de tratar todas as localidades de igual forma, não é por estarem mais visíveis ou serem maiores, que têm que ser tratadas com vantagem sobre as localidades mais pequenas. Portanto, estamos a falar da área da, se não me engano, Avenida Nossa Senhora da Nazaré, na Martinhança. Sim, aquele largo, sim, fica em frente à capela. Só de referir que existe um projeto já elaborado para esse largo e que inclui as casas de banho. E, portanto, estava a falar dos dois lados da avenida? Não, no largo principal, que é o maior, que é o espaço. Embora a parte que fica do lado da capela também precise ser intervencionada, porque está um baldio autêntico. Porque lá um fontanário e umas árvores... Isto é antes. É antes, assim, zona antes. Sim. Por acaso no mandato anterior, concretizámos lá o monumento ao combatente, ao ex-combatente, desse lado, e essa parte que está bastante boa, e do outro lado é de referir, porque muitas vezes é fácil dizer que não se fez nada e é um facto aquilo que o candidato do PS acabou de referir. Fizemos o parque de lazer, com fitness, com os parques infantis, e que de facto existem, felizmente, muitos miúdos e muitos utentes nesse espaço. Mas continua com o problema da falta de casa de banho e de iluminação pública. Porque, por exemplo... Que, como eu referi, está incluído no projeto... Pois está, mas aquilo foi construído há 4 anos, exatamente. Foi inaugurado há 4 anos. E não há... Já foi nas eleições. É como eu referi há pouco, há coisas que se fazem no próprio mandato que as pessoas esquecem. Foi já neste mandato. Foi iniciado no anterior e concluído neste, para ser mais preciso. Assim, a gente sabe que na bocado o Walter falou no Covid e as empresas pararam, tudo bem, a gente sabe que foram 2 anos de stand-by. Não pode ser desculpa para tudo. Contudo, estamos a falar de um bem essencial, que é umas casas de banho. Para quem tem miúdos como eu tenho 2, uma pessoa vai brincar e de repente, mãe, como é que é? Pois, temos que ir ao cafezinho do lado porque não há casas de banho. E há coisas que são realmente muito importantes, nomeadamente WCs. Quanto à iluminação, é verdade que é deficitária, mas acho que mais importante que a iluminação é efetivamente o WC. Sim. Porque faz falta para quem tem miúdos, a gente vamos para lá brincar, faz falta. E ainda há pouquinho, já que tenho pouco tempo de antena consumido, calei-me agora, né? Há bocado estava a falar toda exaltada e agora calei-me. Ainda voltando um bocadinho à parte das escolas. Nós sabemos que o parque escolar efetivamente não começou e não sabemos quando é que vai começar. Mas nós temos que
usar, né, as escolinhas que nós temos, que eu gosto muito da escolinha da Martinhança, onde eu tenho as minhas crianças, mas também devia de haver um olhar diferente para a escola da Martinhança. O Walter falou, pôs piso na creche, pôs piso, mudou-se os equipamentos. E a Martinhança? A Martinhança fez o campo de jogos. Temos areião naquela parte de brincar, que as miúdas trazem quilos de areia. Nós, como grupo de pais que tivemos um grupo de pais de trabalho que fez com quem nós colaboramos muito. Exatamente, eu não estou a dizer o contrário. Não disse isso. Colaboraram e nós, quando pedimos ajuda à Laura, que pronto ficou logo, assim senhora, vou falar com o executivo, mas a malta da Martinhança sente que há uma diferença muito grande entre Martinhança e Pataias. Eu tenho uma sobrinha em Pataias, tem um pavimento espetacular, com os equipamentos novos e tudo bem. As minhas, na Martinhança, que é esquecida, temos areião com 10 ou 15 anos, quando podia haver um reaproveitamento. Visto não haver o centro escolar, assim, num futuro próximo, investir, porque realmente os equipamentos estiveram danificados montes de tempo em que tinham fitas e os miúdos não brincavam. Mas investiu-se na sala ao lado, investiu-se naquele centro onde se joga futebol, no piso. Walter, peço desculpa. A sala está lá, é verdade, com o apoio da freguesia, da União de Freguesias, mas também com dinheiro que os pais angariaram. Não, disse o contrário. Eu disse com que nós apoios colaboramos. de empresas que nós pedimos. Eu não disse que nós fizemos. Ou seja, mas qual é que é a obrigatoriedade? A obrigatoriedade é da junta, não é dos pais. Ou seja, nós não temos que ter a obrigatoriedade de unir um grupo de pais para criar condições para os nossos filhos lá estarem. Quando a União de Freguesias devia ter esse cuidado, proativamente. Não. Quando nós começamos a olhar para aquela sala e para aquelas casas de banho, em que a minha mãe, que tem 57 anos, já usava aquelas casas de banho no tempo dela, nós ficamos para dizer, a Martinhança é esquecida. E quando nós criámos o grupo de trabalho, o grupo de pais, e realmente fomos e pedimos ajuda à União, e vocês, sim senhora, ajudaram, mas fomos nós que pedimos. Mais uma vez, fomos nós que tivemos que pedir. Não foi... Mas repara uma coisa. Por exemplo, o Centro Escolar de Pataias é responsabilidade de quem? Em primeira instância, do Ministério. Certo. Se não fôssemos nós a fazer pressão sobre o município para que venha a ser uma realidade, não era feito. Certo, mas eu não estou a falar sobre isso. Eu estou a falar no que existe agora. O Centro Escolar de Pataias estava incluído na Carta Escolar desde o início. Sim, mas eu referi há pouco, e é verdade, que é pena não falarem com os diretores das escolas. E eles dizem-vos qual é que é a resposta que a União de Freguesias de Pataias dá e qual é a resposta que todas as outras freguesias dá, que somos muito mais proativos, que fazemos muito mais coisas e que acompanhamos muito melhor. Eu referi há pouco a questão dos computadores. Não era a freguesia que tinha que dar computadores. Nem gastar dinheiro em hotspots. Era o Ministério que andou o Primeiro-Ministro e os ministros todos a prometer. Quem foi? Foi a freguesia que fez. Não estou a dizer o contrário. Obviamente. Agora uma coisa é certa. Eu estou a falar daquilo que... O Walter está a agarrar num assunto bem, porque foi uma coisa que deram, que ajudaram. Eu estou a agarrar num assunto que existe. Mas eu digo uma coisa, as associações de pais são importantíssimas. Pois não, para alertar e para ajudar. Claro que são, trabalho voluntariado, acho que sim, exatamente, sim. Porque os recursos são limitados. Mas atenção, ainda voltando ao voluntariado... É ótimo existirem associações de pais como existe na Martinhança. Pronto, mas ainda voltando ao associativismo... É ótimo e gostamos muito de trabalhar com eles e ajudamos e colaboramos em tudo aquilo que Mas ainda voltando ao associativismo, nós fizemos uma visita ao centro lá ao grupo desportivo da Martinhança e eu fiquei completamente de boca aberta. Está completamente abandonado. Está a cair. Uma pessoa se der um pontapé numa ombreira de uma porta, cai um bocado de estuque. Ou seja, eu não estou a dizer que atenção. Nós somos membros da direção do clube. Não, mas atenção, mas já há apoio. Devia haver um apoio. Então, se quiser, podemos ver, obviamente aqui não tenho, vamos ver a quantidade de dinheiro que a associação, essa como todas as outras, a receberam ao longo dos últimos 8 anos, ou dos últimos 4 anos. Isso é que foi suficiente? Eu não posso dar mais do que aquilo que me pedem. Pronto, é essas coisas que nós temos que olhar, ver, analisar e criar, no fundo, sustentabilidade para estas coisas, não é? Porque eu, sinceramente, eu fiquei chocada. Tem mato de metro dentro das instalações. Será que a junta não tem uma equipa que possa lá passar e cortar o mato? Para já seria importante que nos pedissem. Será que não pediram? Será que não pediram? Não sei. Com toda a sinceridade não vou agora responder aquilo que posso estar a falar, é verdade. Agora, são essas coisas. Quer a Associação da Martinhança, quer a Brunhosa, quer os centros de dia e lar, quer o Clube Esportivo Pataiense, quer a Associação de Filarmónica,
sobretudo na parte da escola de música que apoiamos constantemente. Na minha opinião, os bombeiros voluntários de Pataias, como referi há pouco, até o valor dos apoios. Eu penso que nenhuma tem razões de queixa da União de Freguesias Pataias e Martinhança. E é uma questão de falarmos com eles. Se calhar devia fazer umas visitas. É de referir que eu tenho reuniões regulares com eles. Voltar a falar com eles. Pelo Executivo aos bombeiros é um apoio mensal que no final do contrato do pagamento da viatura é que dará esse valor, mas não foi uma verba dada por inteiro desse valor dos 45 mil euros. Portanto, é uma verba que a Junta, que o Executivo, os 45 mil euros, mas que o Executivo vai pagando mensalmente a prestação. É lógico que sim, mas quando atiramos assim uma verba de 45 mil euros assim para fora, aí caramba, a Junta... Não, mas atenção. É uma verba de 700 e qualquer coisa euros mensais que é para pagar a viatura, para amortizar, portanto, então, se eles as mensalidades. Imaginemos, se eles fizerem um leasing a pagar 600 euros, ainda lhes sobra dinheiro. Eu sei que lhes sobra dinheiro, atenção. Eu sei que sim. Portanto, até é mais do que o apoio da viatura. Se formos ser rigorosos. Sobram à volta de 140 ou 150 euros. Meus senhores, falou-se há pouco, vários candidatos falaram da questão do saneamento básico. Pegando outra vez aqui na mais silenciosa dos convidados desta noite, Marisa Santos, pela CDU, é uma preocupação que conhece de casos concretos da falta do saneamento e que soluções é que a CDU apresenta? É fazer o saneamento básico que falta. Por exemplo, na Melva, de baixo e de cima, e nos pisões não há, o saneamento básico praticamente não há nenhum. E algumas zonas da Martinhança e de Pataias também. Martinhança e Pataias também. E estamos em pleno século XXI. E eu sei que a autarquia recebe dinheiro para saneamento básico. Isto sei porque trabalho numa autarquia. Portanto... A questão isso depende sempre, como é óbvio, das candidaturas. Por acaso as candidaturas nos últimos anos para saneamento não tem havido fundos perdidos. Espera-se que agora no próximo quadro comunitário que exista. Mas por acaso até 2027 não há. Pronto, pelo menos fundos comunitários. Aí não tem havido. Mas espera-se que possa haver aí uma porta. Mas o facto de não haver agora, fundos independentemente dos fundos, não se possa ir fazer independentemente dos fundos, há algumas prioridades que... Uma questão, nem todas as autarquias têm fundos limitados para financiar em milhões atrás de milhões o saneamento básico. Mas é uma obra que fica entrada, soluções também híbridas não se vê. Estão previstas? Pataias tem casos em que a solução híbrida seja válida? Tem-se pensado e tem-se estudado, sobretudo provavelmente mais localizada, provavelmente mais na zona dos pisões. Na parte dos pisões, tendendo até ao problema das acessibilidades e tudo isso, e provavelmente até a própria Melva e os paios, que a situação das fossas sépticas que possa vir a ser uma solução. E qual é o custo? É isso comparativamente com o saneamento tradicional? É inferior. Os estudos apontam que é muito inferior. Não é só a construção não, mas os pontos, além das condutas, das estações elevatórias, exatamente. Os estudos apontam que é uma ínfima parte comparado com as elevatórias e com o deslocamento até às hectares e tudo. Claro que para evitar... Eu por acaso gostava de referir só aqui uma situação que até tem a ver, porque por vezes é falado, que é a questão da reflorestação da área ardida. E muitas vezes fala-se, até por causa já lá vão praticamente 4 anos, não é? Sim, e do primeiro incêndio penso que até mais. E posso afirmar que, portanto, o Pinhal do Estado está como está, penso que ainda não existiu início de nada. Agora, na parte que é do município de Alcobaça, também com as plantas são do ICNF, é verdade, mas houve um apoio bastante grande, quer do município, quer da União de Freguesias, no sentido de ser reflorestada. Tanto que aquela parte das piscinas, até mais ou menos à curva, portanto, que engloba aqui toda aquela zona da lagoa, já tem uma parte com pinheiros mansos, que é a espécie autóctone de cá, outra parte com pinheiros bravos, já com uma dimensão significativa. Agora, isso é outras questões que faz confusão à muita população. O que é que aconteceu à verba que a Câmara disponibilizou para o Executivo da União de Freguesias Pataias e Martinhança, referente à madeira ardida,
que seria para ser aplicada na reflorestação. Portanto, o Walter está a falar na reflorestação, é um facto que uma parte está reflorestada, uma parte que foi contratualizada com o Executivo e com a Associação dos Produtores Florestais de Alcobaça e Nazaré, tendo as árvores sido cedidas pelo ICNF, não é? Mas há uma área também vasta que foi feita por voluntários que se deslocaram durante um largo período, que se deslocaram a Pataias e que os fins de semana também trabalhavam na reflorestação. Sim, houve muitas iniciativas privadas. Portanto, qual foi a verba? Será que a verba que a Câmara disponibilizou para a reflorestação foi toda consumida nesse trabalho? Ou se ainda sobra algum para outra atividade ou para alargar a parte da reflorestação que falta concluir? Não, mas a aprovação por parte da Câmara é quando da atribuição desse valor e com toda a sinceridade, eu considero que e infelizmente isso não acontecia há uns anos para trás e passou a existir nos últimos mandatos do PSD, foi que o valor foi para a nossa União de Freguesias, que no fundo é onde existe a florestação e inclusivamente os terrenos são do município. O que diz na aprovação da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal não é que toda a verba é para a reflorestação. É para promoção turística, é para reflorestação, é para ações de sensibilização. É natural que exista lá mais um ou outro ponto que eu agora não sei precisar. Então, parte da verba foi utilizada na reflorestação, outra parte foi utilizada noutras atividades da União de Freguesias. Que estão previstas na aprovação por parte do município. Muito bem. Estamos a chegar... Eu já tive a oportunidade de esclarecer isso nas Assembleias de Freguesia. É lógico, mas há uma pertinência na questão, quando eu coloco a questão, porque sabemos que grande parte toda a gente da população não participa nas Assembleias de Freguesia, presencialmente. É uma das lacunas também, porque mas o Rui por até norma, participa, portanto já eu participo, saber. Por isso mesmo eu estou a colocar a questão, porque as pessoas não tomam conhecimento público das questões que são discutidas em Assembleia Freguesia, também não leem as atas daquilo que lá se passa, e é uma forma de nós tornarmos público uma das coisas que são discutidas e que são do interesse comum, que as pessoas não sabem, efetivamente, se as pessoas que estão na Assembleia de Freguesia discutem os assuntos de interesse comunitário, se não discutem, o que é que se passa, deixa passar. E daí a colocar a questão para, de certa forma, as pessoas que ainda continuam com muitas dúvidas e que não sabem o que é que aconteceu ao dinheiro da madeira ardida. Outra questão também que se coloca também com o dinheiro que veio da Câmara para comprar o edifício dos Correios, que acabou por não se concretizar. Há uma série de situações que são colocadas e que as pessoas não têm conhecimento público do que é que aconteceu nesses casos. Falta-me aqui uma situação que foi abordada aqui pela colega da GEDU, que tem a ver com um espaço que é para nós poderia ser um ex-libris da União de Freguesias e que por norma não se discute, será tabu, não sei, que é a requalificação do espaço envolvente da Lagoa de Pataias, que para nós tem o potencial enorme para a captação de turismo e de visitantes para a nossa União de Freguesias, pode ser muito positivo haver ali uma intervenção alargada e que, pura e simplesmente, não há um projeto. Cada vez que se coloca a questão, refugiamos-nos no problema do ecossistema, refugiamos numa série de situações, quando, na opinião da nossa candidatura, é perfeitamente possível utilizar aquele espaço de uma forma lúdica e respeitando o ecossistema instalado.
Nós verificamos que isso existe em diversos espaços espalhados pelo país e no estrangeiro, em que é perfeitamente conciliável a utilização do espaço pelo público e com a existência das aves e da fauna própria do espaço. Muito bem. Desculpe, Rui Coutinho, interrompê-lo. Estamos a chegar ao fim do nosso programa. É um facto. Vamos dar 2 a 3 minutos a cada um dos Mas agora eu candidatos. queria só esclarecer aqui uma situação. Vou-lhe dar essa oportunidade para falar das verbas muito sucintamente. Muito sucintamente. Portanto, a verba de, salvo erro, 105 mil euros para a aquisição dos Correios, que eram para passar para a freguesia, que nós, para mantermos o serviço, dissemos que sim, que aceitaríamos, como é óbvio, não existindo outra solução. Felizmente, eles depois negaram-se. Foi uma questão que foi aprovado em reunião de Câmara e em Assembleia Municipal, que foi a conversão desse valor para a requalificação do espaço do atual edifício da Junta de Freguesia, da GNR e do Centro de Saúde. E para a primeira fase de projeto da requalificação da Escola Velha das Paredes da Vitória. Portanto, pelas tais questões, há valores que nós, em vez de devolver o dinheiro, nós propusemos ao município converter noutros apoios para a freguesia, que foi na altura aceito, até porque também vivíamos esta altura difícil também do Covid. Muito bem. E que foi aceito. Ora, estamos, como disse há pouco, a chegar ao fim. Dou agora 2, 3 minutos. Posso começar aqui pela Andréia Vicente, do Nós Cidadãos, para, esta pequena janela de tempo que resta neste programa, neste debate, tentar cativar os eleitores, os quase 5.600 eleitores da União de Freguesias de Pataias e Martingança, a escolher a sua lista. Somos uma equipa nova, jovem, com ideias, não somos políticos, como eu costumo dizer, somos proativos, somos pessoas que estamos aqui para ouvir as pessoas, os cidadãos, estarmos no terreno, tentarmos perceber quais é que são as dificuldades das pessoas, as dificuldades que a própria freguesia também tem em chegar, por exemplo, à Câmara Municipal ou a outros órgãos desse género, e acima de tudo, defender aquilo que é nosso, proteger e defender aquilo que é nosso, que é a nossa União de Freguesias. Muito bem. Andréia Vicente, candidata à União de Freguesias de Pataias e Martingança pelo movimento Nós Cidadãos. Walter Ribeiro, que se recandidata pelo PSD, atual autarca. Sucintamente. Sim, mais uma vez apresentamos uma equipa extremamente heterogénea, com pessoas de várias idades, dos vários quadrantes a nível de conhecimentos. Temos já experiência e conhecemos como ninguém a União de Freguesias Pataias e Martingança. Pelo que penso que iremos realizar, e estou convicto que iremos realizar um excelente mandato nos próximos 4 anos, concretizando aqueles sonhos que ainda nos resta concretizar. Eu próprio tinha pensado em não me recandidatar, mas e sobretudo até pelo facto de nos últimos 2 anos terem acontecido aquilo que aconteceu e por existirem ainda 3 ou 4 projetos que eu gostaria muito que fossem concretizados nos próximos anos, nomeadamente a finalização da Avenida Rainha Santa Isabel, o Centro Escolar de Pataias, o embelezamento dos 2 Rocis, Pataias e Martingança, a questão dos próprios saneamentos. Eu penso que levaremos a bom porto nos próximos 4 anos, em conjugação com a Câmara. E temos excelentes relações com os nossos candidatos ao município pelo PSD, que estamos crentes e convictos que também irão vencer as próximas eleições, e as pessoas, os fregueses da União de Freguesias de Pataias, mais uma vez podem contar connosco, e Pataias continuará a crescer e a ser um dos polos de atratividade da nossa região. Muito bem. Walter Ribeiro, se não me falha a memória, será o seu último mandato em caso de reeleição? Será o meu último mandato. Em caso de reeleição. Curiosamente, Pataias tem 2 candidatos, 2 conselhos. Tem um vereador na Marinha Grande, que é de Pataias, que se candidata como independente. Pataias pode ter 2 presidentes de Câmara. Pataias pode ter 2 presidentes de Câmara, exatamente. Vamos esperar pelo dia 26 para descobrir isso. Rui Coutinho, pelo PS.
Portanto, durante a maior parte do debate não foi possível nós elencar... Pode usar esse tempo agora. Elencar grande parte do nosso programa que vamos propor ao eleitorado, às pessoas, aos eleitores da União das Freguesias de Pateias e Martinguença. Deu como prioridade o emprego, a saúde e a educação. A educação. Portanto, inserido na educação, portanto, está lutar pela construção do Centro Escolar de Pateias, pelos vistos todos os presentes concordam? Todos os presentes concordam. Portanto, há uma questão também em relação à escola ser mais S Pateias, que fazer todos os esforços junto da direção do agrupamentos de escolas de Cister, retomar a parte de secretaria para a escola, para o Centro Escolar de Pateias, para evitar que os pais tenham que se deslocar a Alcobaça para tratar dos processos dos seus educandos. É uma das questões que temos no programa. Portanto, melhorar os acessos a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida na área urbana, colocando eventualmente a pessoa semáforos sonoros ou outras formas de alerta para as pessoas que tenham essas limitações. Portanto, há criar uma rede de transportes junto da União das Freguesias para poder facultar a possibilidade de deslocação a pessoas mais idosas para se deslocarem ao centro médico, para as consultas, à farmácia, outras situações que possam necessitar, e na altura sazonal criar um transporte também para as praias, porque há muitas pessoas que ainda não têm transporte próprio e muitas vezes transmitem-nos essa lacuna que existe na nossa União das Freguesias. Por último, faço um apelo à população, que foi uma situação que foi referida no início do debate, que é a abstenção. Quero apelar às pessoas que se interessam pelas suas terras, que não fiquem em casa e que no dia 26 de setembro vão votar, que pensem seriamente no que lhes interessa mais, de quais são os programas das forças políticas envolvidas nesta campanha eleitoral, neste ato eleitoral. Deixo à consideração o nosso manifesto eleitoral, que vai ser distribuído brevemente. Analisem profundamente e que não deixem a decisão para as mãos dos outros. Vão votar no dia 26. É o apelo que eu faço a toda a população que nos está a ouvir. Muito bem. Rui Coutinho, candidato pelo PS à União de Freguesias de Pateias e Martinguença. Dito o sorteio que a última a falar neste debate fosse Marisa Santos, curiosamente foi também quem o começou, pela CDU. Deu destaque a duas áreas, a saúde e a educação. São as prioridades. Não só, certamente, mas se hierarquizarmos as prioridades, estas aparecem nos primeiros lugares. Exatamente. O nosso programa, portanto, eu suscitei aqui algumas, mas o nosso programa é maior do que isto. É assim, somos uma equipa jovem, por incrível que pareça, porque toda a gente diz, os Deus é só velhos e não sei o quê. Por acaso conseguimos uma equipa jovem, eu tenho 40 anos, ainda há mais jovens do que eu, e portanto é assim, peço às pessoas que deem-nos uma oportunidade, que votem em nós, que nós envolvemos com a população, preocupamos com os velhos, que eu gosto da palavra velhos mesmo, e portanto também apelo que vão votar. Não fiquem em casa, votem a quem quiser, mas pelo menos votem, digam não à abstenção, e pronto, é tudo. Muito bem, obrigado aos 4 candidatos à União de Freguesias de Pateias e Martinguença. Está então encerrado o debate desta noite de terça-feira, 7 de setembro, aqui na Rádio Cister. Regressamos amanhã, dia 8, com São Martinho do Porto, e dia 9 depois com Turquel. Boa noite, fique bem.
A Rádio Cister está a promover o debate público das freguesias do Concelho de Alcobaça. Uma iniciativa proposta pela administração da estação, com o objetivo de estar mais próximo das 13 freguesias da nossa autarquia. É a primeira vez que vai ser realizado um trabalho deste âmbito. Poderão ouvir nos 95.5 FM e também no nosso website todos os candidatos e as suas ideias para a respectiva freguesia.